Fala galerinha, sejam bem-vindos ao canal do Missão 93 e hoje, pessoal, vou responder a dúvida, desse aluno aqui, que é a seguinte: Fala Medeiros, boa noite, desculpa estar mandando mensagem essa hora, em pleno domingo, mas é que eu assisti a live do Missão e vi você contando um pouco da sua história e fiquei curioso em te fazer uma pergunta. Como você estudou, EPH para o CBMDF? Então, pessoal, só contextualizando, me chamo Medeiros, sou sargento do CBMDF, fui aprovado no último concurso e tirei uma nota muito boa aí na parte de EPH, mesmo não sendo da área. E esse aluno aí que me fez a pergunta, eu ia responder ele, mas decidi gravar um vídeo aqui para vocês, principalmente para aquele pessoal que não é da área da saúde. Nós temos aí no Missão Brasil, Resende, que são enfermeiros, e já tem uma base aí de 5 anos de graduação com esses conteúdos, já tem uma afinidade maior. Ao contrário de mim, eu sou educador físico, fiz o curso de licenciatura e durante toda a minha graduação, pessoal, eu tive contato mais com as disciplinas da pedagogia. Eu tive acesso à disciplina de anatomia e de fisiologia nos primeiros semestres, porém, não era aquele contato constante, eu tinha um contato maior com a parte da pedagogia. E por isso, eu decidi gravar esse vídeo, para te instruir, para mostrar para vocês como estudar mesmo não sendo da área. Eu acho que o caminho que eu segui, ele deu muito certo, até por causa da nota, e também, principalmente porque eu consegui evoluir muito em um curto espaço de tempo. E vou explicar para vocês aí como você pode estar tirando acima de 90, mesmo não sendo da área. Mas, antes disso, pessoal, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal do Missão. A gente está crescendo e postando muito conteúdo semanalmente, praticamente todo dia a gente posta coisa aqui dentro, conteúdo de valor, conteúdo realmente que vai te ajudar na hora da prova. Deixa o like aqui, deixa o comentário de sugestão para próximo vídeo. E se você ainda não conhece o nosso curso do Missão 93, que é o mais completo, a gente está deixando o link fixado na descrição e também aqui nos comentários, além do nosso tão conhecido aí grupo de aulas gratuitas, que também está o link na descrição, beleza? Então, bora lá. Pessoal, primeiro conselho, e eu separei aqui em passos, que eu dou para você que não é da área, que vai estudar, quer tirar uma nota boa em emergências pré-hospitalares, é o quê? Estude de forma aprofundada anatomia e fisiologia. Algo que eu acho um tanto quanto errado, pessoal, muitas vezes o aluno começar pela parte mais legal, dessa disciplina, que seria a parte de trauma, queimaduras e por aí vai, sem ter passado pela anatomia e fisiologia. Eu comecei, naquela época lá, eu fiz um curso presencial, que era o GRAN. O GRAN ainda tinha turmas presenciais, e o primeiro cursinho que eu fiz foi o do GRAN presencial. E o professor começou pela parte de queimaduras, pela parte de trauma, choque e tudo mais, e por mais que eu conseguia visualizar, eu não entendia de forma para acertar a questão. Então, o que eu fiz? Eu fiz esse primeiro curso presencial, não estava tirando notas boas na parte de EPH e decidi voltar ao começo. Como assim voltar ao começo, pessoal? Como eu falei, eu fiz Educação Física na UNB, então eu peguei os resumos que eu tinha de anatomia e fisiologia, peguei e fui na biblioteca da UNB, pessoal, daqueles livros enormes, e fiz um trabalho aprofundado para a parte de anatomia e fisiologia. Então, o que eu tinha? Tinha realmente resumos, tinha os mapas mentais, estudei de forma aprofundada, consegui... Eu passei praticamente 1 mês e meio, 2 meses estudando só anatomia e fisiologia. Então, se você não é da área, esse daí seria a minha primeira dica para você estar conseguindo uma boa nota. Eu fiz isso, me ajudou bastante. Por quê? Porque ele vai ser a base para você aprender os outros conteúdos de forma mais certa, de forma mais fácil. Então, a primeira dica aí, que foi o que eu fiz, eu passei por um curso, não estava tirando nota boa, assisti todas as aulas de queimaduras e tudo mais, não estava conseguindo acertar as questões, então eu voltei ao início, parti do princípio ali de quê? Estudar anatomia e fisiologia. Segunda dica, pessoal, que me fez evoluir bastante, foi a questão do estudo invertido, que seria começar pelas questões. Então, como eu falei, eu estudei a parte de anatomia e fisiologia e, de forma meio que paralela, eu fazia muitas questões e ia aprendendo pelas questões. Exemplo, eu puxei até uma questãozinha aqui,
que seria essa daqui, ó, da IDECAM, ó. O choque hipovolêmico é definido como volume sanguíneo insuficiente relativo ao tamanho e compartimento intravascular causado pela perda de líquidos, hemorragia interna ou retorno venoso deficiente. Os sinais e sintomas apresentados pelo paciente incluem... Tá vendo aqui que tem muita coisa, não é, pessoal? Então, eu pegava essa questão, mesmo que eu nunca tivesse estudado choque hipovolêmico na vida. Eu ia o quê? O que é choque hipovolêmico? Aí eu ia lá no Google. O que é choque hipovolêmico? Ah, choque hipovolêmico é isso. O que é taquicardia? O que é eupneia? O que é hipotensão? O que é nível de consciência em alerta? O que é bradicardia, bradipneia, hipotensão? Então, dentro da disciplina de EPH, você tem vários termozinhos que você tem que aprender, né? E quanto mais você tem contato com questões que trazem esses temas que vão se repetindo, esses termos que vão se repetindo, mais facilidade você vai ter. Então, primeira dica, pessoal, estudar anatomia e fisiologia de forma aprofundada e já no começo. E a segunda que eu falo é começar as questões o mais rápido possível. Porque mais que você não acerte a questão aqui, por mais que você não acerte, você não saiba quais são todos os sinais e sintomas do choque hipovolêmico. Mas se você aprender o que é um ataque cardíaco, o que é uma eupneia, o que é uma hipotensão, o que é uma bradicardia, o que é uma taquicardia, uma bradipneia, você já vai ter adiantado um pouco os seus estudos. Então, eu comecei também, fiz esse estudo inverso com questões e me ajudou a evoluir bastante, beleza? E o terceiro que ele anda de forma contínua, né, junto com essas questões, seria a parte do caderno de erros, que é o que, pessoal? Igual eu falei, eu pegava essa questão aqui, via todas as palavras que eu não sabia e jogava dentro de um caderno mesmo. Peguei um caderno daqueles de capa dura de 90 folhas, e ele era o caderno do EPH. Nele eu escrevi o quê? Escrevia todas essas palavrinhas que eu não sabia. Exemplo, taquicardia, o que é? Aumento da frequência cardíaca, mais de 100 batidas por minuto. Bradipneia, diminuição da frequência respiratória. Sistema porta-hepático, que foi até uma das questões que eu acertei. E eu tentei procurar, pessoal, o caderno que eu tinha anotado isso aí, sistema porta-hepático, o que é? E caiu uma questão no meu concurso. Então, esse caderno de erros é muito, muito, muito importante mesmo. Que seria o quê? Sistema que recebe todo o sangue proveniente do trato digestivo, do baço, pâncreas, papá, e transporta para o fígado. Então, essa foi uma das questões que caiu na prova e estava lá. Por quê? Porque eu peguei uma questão já ali faltando um mês para a prova e estava lá, não sei o quê... faz parte do sistema porta-hepático. Nem estavam perguntando sobre o sistema porta-hepático, mas falaram do sistema porta-hepático. Eu, o que é sistema porta-hepático? Aí fui, pesquisei e anotei. E caiu uma questão semelhante. Então eu te aconselho, hoje tem inúmeras outras ferramentas, né, pessoal, Anki e tal, mas a minha experiência é que eu aprendo muito escrevendo. Então, se você também tem essa dificuldade, tem esse probleminha, né, que eu tenho de só aprender escrevendo, sugiro que você já compre um caderno com muitas folhas e faça essas anotações das questões e dos termos que você vai aprendendo aí ao longo dos seus estudos. E a dica 3, pessoal, é que eu revisava o caderno de erros todos os dias. Eu não estou falando de uma vez por semana, de 1, 7, eu revisava todos os dias. Eu realmente tinha muita dificuldade para pegar esses termos, né? Tinha muita dificuldade para decorar. Então, o que eu fazia era realmente estudar todos os dias esse caderno e o que me fez tirar essa nota aí. Então, dentro da prova do CBMDF são 40%, né, da prova é a parte de EPH, 20 questões com peso 2. Então, eu acredito, né, que você tenha que realmente gastar um tempo a mais nessa matéria. E o que eu fazia era isso aí. Me aprofundei na parte de anatomia e fisiologia, então eu fiquei 1 mês e meio, praticamente 2 meses estudando só isso. Depois disso, comecei também com as questões e fazendo esse caderno de erros e chega um tempo, pessoal, que fica automático. Por quê? Porque as questões se repetem, os termos se repetem e você só vai criando um arcabouço enorme, beleza? Então, essas são as dicas aí para você, né, que está estudando para o CBMDF e mais ou menos como é que eu consegui tirar
os 90% mesmo não sendo da área. Se você tiver sugestão de outro vídeo, qualquer dúvida igual a do aluno aí, deixa aí embaixo que a gente vai estar criando aí vídeo praticamente todos os dias para estar ajudando você, beleza? Bora lá e rumo à farda!